Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo eu tava muito animada para gravar e vou contextualizar um pouquinho vocês. Hoje é dia 2 de março, é um sábado, as minhas aulas elas começam segunda, dia 4, e esse vídeo tá para sair dia 9, dia 9, que é sábado que vem. Quando eu já vou ter voltado às minhas aulas, eu pretendo, não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo para vocês sobre a minha primeira semana de aulas. Então, hoje é sábado, as minhas férias elas terminam teoricamente amanhã e eu consegui ler bastante nessas férias. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês para falar sobre todos os livros que eu consegui ler nas minhas férias. E a gente chegou num total de 9 livros que eu consegui terminar de fato de ler durante as minhas férias. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre cada um desses livros, o que eu achei de cada um deles e quanto tempo mais ou menos eu demorei para ler. Eu vou começar então contando para vocês por ordem cronológica de quais livros eu comecei a ler. Eu entrei de férias dia 11 de dezembro, se não me engano, bem no meio de dezembro, e aí desde então foram esses livros, esses 9 livros que eu consegui terminar de ler, além, né, dos que eu estou lendo agora, que são 2, que agora eu conto para vocês. Começando então por ordem cronológica, o primeiro livro que eu li foi Mansfield Park. Ele é um livro da Jane Austen. Eu li ele pelo Kindle, então eu não tenho o livro físico aqui para mostrar para vocês. E o que acontece? Mansfield Park foi um livro que eu comecei a ler, mas eu não terminei, tá? Por quê? Porque eu cheguei em 80% do livro e aconteceu uma coisa que me desbundou totalmente do livro e eu não terminei de ler ele por essas razões. Até aquele ponto do livro eu tava achando ele muito bom. Foi 80% basicamente do livro assim que eu me desbundei e não quis mais ler. Eu não me incomodo com spoiler, eu gosto de saber spoilers. E aquele livro foi quando aconteceu essa virada de chave nos 80% do livro, eu fui ler o final para descobrir o que tinha acontecido depois no final e eu não gostei. Então eu parei de ler porque odiei. Odiei a decisão que a autora tomou naquele livro, então eu não quis terminar de ler. Então eu parei nos 80%, mas eu considero como se eu tivesse lido, porque é um livro de 400 e tantas páginas. Aí eu li até 80 e vou considerar como se eu não tivesse lido. Só que é um livro que eu realmente não vou voltar para terminar de ler, porque eu não gostei do final. Então, é isso. O primeiro livro, então, que eu li nas férias foi Mansfield Park, que eu comecei logo depois que eu entrei de férias. E eu parei, assim, tipo, foi coisa de uma semana, assim. Então, foi meio pro final de dezembro, assim, que eu parei de ler ele. E aí, o segundo livro, na ordem cronológica, eu acho que tem um livro entre Mansfield Park e esse, só que eu não consigo me lembrar. Então, eu acredito que tem um livro aí no meio, mas eu não me lembro. Porque esse outro foi mais pro final, entendeu? Esse pro final de dezembro. Então eu tive esse meio aí, que eu acho que teve um outro livro, só que eu não me lembro qual foi. Mas o próximo livro na ordem cronológica foi Romeu e Julieta. Vocês vão perceber que bastante livros assim desse meio termo são livros antigos, livros de autores bem conhecidos. Por exemplo, Romeu e Julieta é do Shakespeare. Quando chegou dezembro, eu tive um surto que eu vi uma lista de livros e eu vi que eu não tinha lido nenhum praticamente daqueles livros, que eram os livros clássicos, sabe, da literatura mundial. Então eu entrei nessa febre de querer ler livros clássicos pra mim ter essa bagagem, entendeu? Essa bagagem de leitora. Então eu tô bem nessa vibe de clássicos agora. Vocês vão ver até pelo livro que eu tô lendo no momento e vão reparar também que eu mesclei bastantes livros. Por exemplo, eu gosto de ler um livro de desenvolvimento pessoal, que geralmente é um livro físico, e gosto de ler um livro de entretenimento, que geralmente é no Kindle. Por quê? Porque o Kindle eu carrego para todo lugar. Então, às vezes acaba que eu consigo ler muito mais no Kindle do que no livro físico, justamente por essa questão de carregar. Então, eu não gosto de ler um livro no mesmo segmento para mim não acabar confundindo um com o outro. Então, nesse momento eu li Romeu e Julieta, eu levei também mais ou menos uma semana. Eu faço todo o meu acompanhamento dos meus livros pelo Scoob. Eu vou deixar o meu negocinho do Scoob aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem me acompanhar lá no Scoob. Então, foi Romeu e Julieta. Eu também li ele no Kindle, também fiquei com ele no Kindle. E eu confesso que foi uma leitura bem interessante pra mim no começo, porque eu não sabia que ele era em formato de peça. Então, foi uma leitura assim bem interessante. Eu nunca tinha lido um livro assim. Já tinha lido livros de diálogo, por exemplo, Mais Esperto que o Diabo, só que aí era 2 pessoas só.
E aí essa questão, assim, da peça, do livro em formato de peça, eu levei um certo tempo, assim, para conseguir distinguir os personagens. Tipo, obviamente ele diz ali no começo, mas me lembrar quem era aquele personagem, sabe? Qual o contexto daquele personagem. Então eu tive um pouquinho de dificuldade. Mas até que foi uma leitura interessante, assim, muito emocionada, as pessoas muito emocionadas, né? Não, tipo, nossa, é muito bom, voltaria para ler de novo. Não. Mas foi uma leitura bem interessante. O próximo livro na ordem cronológica foi A Tríade do Tempo. Eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Por que eu escolhi esse? Esse foi um livro que eu tinha ele no Kindle. Eu consegui ele no Kindle ilimitado, porque eu assinei o Kindle ilimitado durante as férias. Esse livro aqui, eu li ele nas férias em mais ou menos 4 dias, eu acho. Eu tinha ele no Kindle, então eu fui viajar nas férias e eu acabei lendo ele logo depois que eu terminei Romeu e Julieta. Romeu e Julieta eu terminei no dia 31 de dezembro e logo eu comecei esse daqui, que é A Tríade do Tempo. E eu terminei ele dia 3 de janeiro, não, dia 2 de janeiro eu terminei ele, então eu li ele em pouquíssimo tempo. E aí quando eu voltei, eu só passei pra cá as marcações que eu tinha feito no livro digital. Então esse daqui foi o terceiro livro que eu li durante as minhas férias, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. Ele é um livro de um autor brasileiro e eu achei ele bem interessante. Algumas coisas assim que eu consegui absorver, que ele fala sobre o gerenciamento de tempo, da gente observar o nosso tempo e tentar ter um equilíbrio com o que a gente gasta em cada coisa. A tríade, basicamente, ele determina 3 tópicos de tempo que a gente deveria ter e faz uma distribuição entre eles. Então, até que é bem interessante. O quarto livro foi um livro que eu demorei bastante para ler. Assim, foi uma leitura meio arrastada, mas eu comecei a ler ele logo em seguida da Tríade do Tempo. E aí eu mesclei ele com Bons Hábitos, Maus Hábitos, que está aqui. Ele está aqui. Eu mesclei esses dois. Essa leitura ela foi bem arrastada, só que depois que eu peguei o ritmo, eu li 200 páginas em 2 dias e meio, se não me engano, e consegui terminar ele. Bem legal, assim, depois que eu peguei o ritmo, ele foi, mas até eu conseguir pegar o ritmo, ele foi bem arrastado. Eu comecei a ler ele dia 3 de janeiro e terminei dia 21, e aí desse dia 19 até o dia 21 foi o que eu li praticamente 200 páginas dele. Ele é um livro dividido em 3 atos, e o livro eu li ele bastante pelo Kindle, eu não cheguei nem a abrir o físico. Mas é exatamente esse livro aqui no Kindle que eu peguei. Então, é literalmente, porque às vezes, tipo, algumas editoras, elas têm principalmente alguma variação de tradução. E esse daqui não, é exatamente dessa editora, exatamente essa capa que eu li ele no Kindle. Mas depois, assim que eu peguei o ritmo, ele foi um livro bem legal, gostei bastante da leitura dele. E ele também é da Jane Austen. E é os maiores clássicos da Jane Austen, os 3 mais famosos são, obviamente, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma. Esse daqui tá no meu top 2, eu acho, da Jane Austen. Obviamente, primeiro é Orgulho e Preconceito. Mas o outro livro que eu li da Jane Austen, que eu vou contar pra vocês depois, também foi um livro que eu gostei bastante. Eu segui firme na Jane Austen e agora falta só Persuasão, eu acho. Acho que é o único livro dela, assim, mais ou menos, que falta. Eu até tenho outro livro no Kindle, só que eu achei a leitura dele meio estranha. Mas a maioria desses livros clássicos eu começo a ler, eu custo um pouquinho pra pegar o ritmo e depois que eu pego, vai. E, então, voltando a falar sobre o Bons Hábitos e Maus Hábitos, esse é um livro que eu já tinha tentado ler 2 vezes e as 2 vezes eu abandonei por não conseguir ter pego o ritmo. Mas aconteceu a mesma coisa que o da Jane Austen. Depois que eu cheguei num certo ponto e eu peguei o ritmo, ele foi. Mas vocês vão ver assim que, considerando com os livros de desenvolvimento pessoal, foi um livro que eu não fiz muitas marcações. Então, até que foi um livro que eu achei bem interessante, mas não me prendeu tanto. Até porque várias coisas que tinham aqui eu achei muito semelhante ao que tinha no Poder do Hábito. E o Poder do Hábito é um livro muito mais famoso. Então, eu li primeiro e eu acho que talvez eu não tenha feito tantas marcações assim, porque ele tinha muitas coisas semelhantes ao Poder do Hábito. Depois, então, que eu li esses 2 em sincronia, eu li A Abadia de Northanger, que também é um livro da Jane Austen, que é o que eu falei pra vocês que tá
no meu top 3 de livros da Jane que eu já li. Esse livro eu li em 2 dias, ele é tipo, eu comecei a ler, li até a página 6, aí eu voltei, porque eu fiquei um tempo sem ler, pra mim recapitular, e aí depois disso foi uma leitura, assim, até bem interessante também. Ele tem foi um dos primeiros livros que a Jane Austen escreveu, então pra quem é fã, assim, da Jane, acha muito estranho a forma como esse livro foi escrito, porque tipo, a narradora, ela exprime a sua opinião. Ele é um livro narrado em terceira pessoa, mas ele, de certa forma, ele exprime a sua opinião ao longo do livro. Por exemplo, ele chama a personagem principal de heroína, tipo, a minha heroína, a autora, ela entra um pouco mais como narradora dentro do livro. Então é a maior característica, assim, de diferente do padrão de escrita da Jane Austen. Mas, como eu disse, foi um dos primeiros livros que ela escreveu ainda na juventude dela, então ela acabou, tipo, evoluindo a forma de escrita dela ao longo do tempo, e a gente percebe isso muito nítido na forma como esse livro foi escrito. Mas é um livro bem interessante, e tu entende o título só depois, mais ou menos, dos 60% do livro. Então, até então, aquele título não faz muito sentido, mas, tipo, tu vai levando. Então, é bem interessante, assim, até. Tem algumas viradas de chave muito, muito legais, assim, no livro. É uma leitura bem interessante. Então, esse livro, A Abadia de Northanger, foi o 6º livro que eu li. E o 7º livro que eu li foi O Essencialismo, que ele tá aqui. Foi uma leitura também bem gostosa, eu li em uma semana. Ele é um livro de desenvolvimento pessoal, mas eu gostei bastante da escrita desse autor, então foi um livro muito rápido de ler. E logo depois que eu terminei de ler O Essencialismo, eu fui ler O Sem Esforço, que é do mesmo autor. Como eu gostei muito da escrita dele, eu resolvi seguir no mesmo segmento, e como um livro basicamente complementa o outro, um vem antes do outro, por exemplo, faz as coisas essenciais, conseguindo fazer ela sem esforço, entendeu? É meio que essa a linha de sentido dela. Tipo, tu conseguir fazer mais coisas, só que sem tanto esforço, sem precisar demandar tanta energia. Então, esse daqui eu fiz bem menos marcações que o outro, mas foi uma leitura muito interessante de se ler, e eu gostei bastante da escrita desse autor aqui. Então, esses foram os livros que eu li cada um deles em uma semana. Esse aqui acho que foi em 6 dias, e esse aqui em 8, foi alguma coisa assim, mas tipo, foi uma leitura muito, muito boa. Gostei bastante da leitura desses livros e gostei bastante da escrita desse autor. E o próximo livro, que é o último, o 9º livro, que eu de fato terminei toda a leitura dele durante as férias, foi esse aqui, que é o The Crown. Eu já falei sobre a leitura desse no último vídeo, que acho que foi o vídeo sobre o tour pela minha escrivaninha, eu acho que foi, não me lembro. Eu sei que eu falei desse livro em um dos últimos vídeos aqui do canal. Então, esse livro é basicamente a parte do historiador oficial da família real sobre o que é contado na primeira temporada da série, falando o que é verdade e o que não é, o que foi tipo, criatividade do roteirista da série para criar as lacunas assim de tempo e o que é realmente verídico. Então é bem interessante, tem bastante imagens, ele mescla imagens da série com imagens oficiais da coroa. Então é muito legal, só que foi uma leitura que demorou um pouco mais, porque é definitivamente história, né? É história verídica, história real. Não é como uma história tipo Jane Austen, que ela inventou toda a história, não. Isso é história mesmo. Então eu custei um pouquinho mais a ler, mas foi uma leitura muito interessante. Ele, tipo, tem algumas páginas que é totalmente texto e outras que mescla, por exemplo, assim, sabe, imagens e texto. Gostei bastante desse livro e foi o livro que eu ganhei de presente de aniversário e eu adoro a Betinha. E esse, então, foi o último livro que eu terminei de ler nas férias. Agora, então, como eu falei pra vocês que eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, eu tô lendo no momento, nenhum deles eu terminei, então não vou terminar até amanhã. Então eles não entram necessariamente na lista de livros que eu li durante as férias. Eu terminei, né, de ler durante as férias, mas Dá um Tempo, da Isabela Camargo. Esse livro aqui, eu tô na página 119 no momento, agora são 13h07 da tarde de sábado. Tô na página 119, ele é um livro
como é que eu vou dizer? A Isabela Camargo, ela escreveu esse livro porque ela sempre teve essa curiosidade sobre a gestão do tempo e ela teve burnout. Só que esse livro não é voltado ao burnout, ele é voltado ao tempo e o que a gente faz com esse tempo. E ele é um livro que, assim, não é que eu tô me arrastando para ler, mas ela é jornalista. E a gente percebe muito essa pegada da forma de se expressar do jornalista aqui dentro. Então, não é exatamente a mesma forma de escrita dos outros livros de desenvolvimento pessoal que eu tô acostumada a ler. Então, eu tô me arrastando um pouquinho, é por causa disso, porque a gente percebe muito essa pegada do lado jornalista dela na forma de escrever, o que é óbvio, né? Mas não é uma forma que eu estou acostumada, mas eu tô até que gostando bastante do livro em si. E o outro livro, como eu falei pra vocês que eu tô na vibe dos clássicos, ele também, eu tô lendo ele no Kindle, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu tô na página 40, eu acho. Ainda não consegui identificar o fio da meada. Não me lembro nem o nome do personagem principal, só me lembro do Radcliffe. E aí, depois eu me lembrei, tipo, eu achei esse nome muito comum. Eu pensei, é daqui então, sabe? Que a gente fica se lembrando do nome principal. Eu segui um perfil esses dias de um leitor de livro que ele tá fazendo a resenha dos livros mais abandonados, segundo o Scoob, né, esse aplicativo que eu uso para monitorar minha leitura. E esse livro, Morro dos Ventos Uivantes, está no top 10 dos mais abandonados pelos leitores, que dentro do Scoob tu marca ali o teu, tipo, tu escolhe um livro e aí tu coloca ali, se tu quer ler, se tu já leu, se tu... Aí tu faz o acompanhamento da tua leitura. Aí tu, por exemplo, coloca ali, abandonei. Então, eles fizeram essa lista de acordo com o histórico dos leitores de marcar ali que abandonaram os livros. Que é o que eu marquei naquela da Mansfield Park, que eu abandonei, tá ali marcado como abandonei. E esse livro, ele tá, então, no top 10 dos livros mais abandonados, segundo o Scoob. E eu fiquei um pouquinho com medo, assim, depois disso, porque tinha alguns comentários dizendo, tipo, que esse livro foi um livro em que a pessoa conseguiu odiar absolutamente todos os personagens. Então eu tô com um pouquinho de medo. Só que eu tô lendo, tô dando mais enfoque pra ler esse livro aqui, que é o Dá um Tempo, do que esse. Porque agora, como segunda voltam as minhas aulas, eu vou passar a viajar de ônibus, então eu queria ler o máximo possível desse livro, porque depois no ônibus eu vou acabar lendo só no Kindle. Até por conta que, como eu viajo de noite, eu não tenho iluminação de noite para ler um livro físico, né? Então por isso eu comprei o Kindle, para poder ler no ônibus e manter esse meu hábito de leitura. Então provavelmente a partir de segunda eu já vou voltar a ler esse livro. E aí depois eu conto pra vocês o que eu achei. Mas foram basicamente esses os livros que eu consegui terminar de ler nas minhas férias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trago um pouquinho mais de vídeos no sentido de leitura aqui no canal. Então eu espero que vocês estejam gostando. E comenta aqui embaixo o que tá achando desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!